Shalom, queridos. Vamos começar aqui nossa live. Quero falar um tema aqui que eu acho que é importante. É inevitável que todo meio de comunicação que você tenha aberto hoje está falando um mesmo tema a respeito dos acontecimentos lá em Israel. Eu não quero aqui de forma alguma falar a respeito da crise, nem tampouco econômica e política, de todas essas situações. Eu quero simplesmente trazer um aspecto profético e espiritual, na verdade, esse cenário que envolve Israel. Porque nós, cristãos, nós que cremos no Messias, nós oramos e abençoamos Israel, mas muitas pessoas não sabem o porquê temos que orar. Algumas pessoas estão neutras, algumas pessoas analisando as questões catastróficas. Mas eu quero trazer para você aqui um ensino poderoso nessa live aqui, para que você entenda o que está acontecendo por trás, tá? desse evento todo aí, no sentido espiritual, tá? Não tanto profético, que não falar aqui a questão de vinda de Yeshua, a respeito desses aspectos. Eu quero falar das coisas, eu quero falar sobre Sião, né? Vou falar sobre códigos de Sião. E se você entender sobre Sião, você entende muita coisa. Então, você desejar compartilhar essa live com mais alguém que acha que seja relevante, que você possa estar, então, fazendo agora. Compartilhe com mais pessoas, que eu acho que é importante, nós que oramos por essa situação toda em Israel, que nós sejamos posicionados, não simplesmente porque alguém está dizendo que deve ser orado, mas porque nós precisamos compreender o que está acontecendo desde Sião, tá ok? Se alguém puder me informar se o áudio está ok, se está tudo ok, nós podemos fazer já iniciar nossa conversa aqui. Vai ser uma conversa breve, mas profunda. E talvez algumas coisas que você não tenha entendido ainda. E por que um pedacinho de terra tão pequeno? Nós que moramos aqui no Brasil, um país continental. Obrigado pelo retorno, o pessoal já está dando aí, ok? Nós que moramos num país continental, e nós temos aqui o estado do Sergipe, que é um dos menores da nossa nação, e ainda maior que Israel. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Israel cabe 3 vezes dentro do nosso estado. Então, por que um pequeno lugar traz tantos olhares? Por que isso é tão importante? Porque com todo lugar no mundo, por que tem que ser aquele lugar? O que tem ali? O que isso move? Qual é o anseio das pessoas? O que está acontecendo ali? Então, eu quero explicar um pouquinho do aspecto espiritual. Voltando aqui, que eu não vou me envolver em questões políticas, mas eu quero falar a respeito do que a igreja precisa entender e a forma que a igreja deve orar por isso. Entender o aspecto espiritual, entender o aspecto profético desses acontecimentos. Ok? Então, vamos lá. Ainda dá tempo de você convidar mais alguém para estar junto aqui. E vamos estar falando sobre isso. É um tema extremamente relevante para o momento, porque nós temos que entender. Queridos, o aspecto de Israel, qual é que é a nossa paixão? Por que nós estudamos aqui? Por que algumas pessoas ainda não compreendem, pensam que nós... Deixa eu só ajeitar algumas coisas aqui. Digamos assim, nós temos uma veneração por Israel. E por que a gente faz isso? Nós somos cristãos, por que cristão tem que estar se importando com Israel? Alguns discursos surgem assim dentro da caminhada, né, que nós vemos aqui. E há críticas. Eu tenho o Talid aqui, tá? Faço minhas orações com o Talid. No momento eu tenho a mezuzá. As minhas portas todas têm mezuzá. E assim, vários símbolos
Eu tenho a caixinha de promessas aqui, que eu tenho a letra Shem, que é o símbolo também que você vai na mesa usar. Por que que nós usamos isso? Se olhar aqui em cima, eu tenho a Torá aqui, tenho a Torá ali no lado, tenho vários outros. Eu tenho a Torá aqui muito linda também, que ainda vou reformar, estou reformando aqui para a nossa academia. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nós temos a Academia Davar. Academy Davar é uma palavra no hebraico, para a palavra também, de uma forma muito mais específica. Eu tenho a Torá aqui também. Por quê? Por que temos todos esses símbolos? Nós não somos de Israel, pastor. Porque é justamente esse princípio que nós precisamos restaurar. Eu falo sobre restauração nas minhas aulas, nos meus entendimentos, nos meus estudos. Aqui tudo também é Torá, cada uma delas comentada. Aí lá tem uma Torá mais pro ladinho, se eu conseguir mostrar lá. Ali aquele azul é a Torá também, daí você vai ver lá que tem a Hanukkah, lá em cima. Aqui o Talmud, lá a Torá. Por que você tem tudo isso, pastor? O que isso influencia na nossa vida? Por que isso? Aqui em cima eu falo, né? Estudo sobre o judaísmo e o messianismo, a história dos hebreus. Tudo aqui não é decorativo, comentário judaico do Novo Testamento. Por quê? Por que todas essas coisas? A igreja sem Israel. Aqui eu vou fazer propaganda do autor aqui que escreveu. Caiu aqui meu suporte, queridos. Eita. Tá tudo bem aí com vocês? Comigo aqui. Gente, que é isso? Só um pouquinho aqui, estamos tudo ao vivo. O meu suporte de lâmpada suicida. Quebrado aqui o negócio do nada e caiu tudo aqui, gente. Viu como a gente começa a falar de coisas importantes? Eu não tô nem aí para esse negócio. Se você tá me acompanhando aqui pela primeira vez, olha só, vou escorar isso aqui atrás, vou fazer essa live na mão, porque eu não vou impedir por causa de um suporte que quebrou. Gente, sem fundamento isso aqui. O negócio se jogou aqui de cima estourado. E o meu celular não é tão pesado assim, não. Tá? Vou deixar a luz aqui. Tentar colocar daqui de volta. Não tem como. Quebrou mesmo. Uau. Vou escorar daqui um pouquinho. Só para não me livrar dessa luz aqui, que eu vou precisar da iluminação. E eu vou me virar aqui. E não saia dessa live. Gente, o que foi isso? O negócio saltou aqui de cima. De uma forma inexplicável. Ontem eu estava ensinando e também a internet parou de funcionar. Aí você pensa, né? Que as coisas... Gente, quebrou tudo aqui. Que as coisas não são espirituais, né? E são totalmente espirituais. Então, vamos aqui mesmo com o celular na mão. A luz aqui já ilumina um pouco. E não tem problema, vamos fazer a live aqui na mão mesmo. Então seja muito bem-vindo. Se você puder colocar de onde você está falando aí, tá? Eu vou começar a explicar os aspectos. Gente, quando eu mostrei ele vinho aqui, ó, a igreja sem Israel, a coisa descambou aqui. Sabe o que acontece? É que enquanto você está chegando aí, gente, caiu por tudo aqui, despedaçou o negócio. Highlight novo. A caminho. Vou precisar. Olha aí, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Elisa, primeira vez por aqui. Maranhão, Londrina, Paraná. Rio das Ostras. Interior da Bahia, Bom Jesus da Lapa. Jataí, Goiás, primeira vez, seja muito bem-vindo. Sumiu o nome, não consegui ler. Brasília, Sorocaba, Fortaleza, Espírito Santo, não consegui ler a cidade. Laje, Santa Catarina e Juí. Olha aqui, Juí, Estados Unidos, Joinville. Ponta Grossa, Paraná.
Queridos, vamos lá. Eu vou aguentar aqui a live, consegui pendurar aqui o highlight que se jogou. Foi terrível aqui, se jogou. Quem estava aqui desde o início viu caindo. Araçatuba, São Paulo, pessoal, tudo aí. Silva Jardim, Rio de Janeiro, Pinhal Grande, RS, Cuiabá, Mato Grosso. Olha só. Então, quero declarar a vida de Deus sobre você que está entrando aqui e repreender todo ataque maligno que tenta frustrar, ou dissipar, ou confundir. Eu repreendo todo espírito de Babilônia que traz confusão, que nos tira da essência de Sião. E eu coloco o sangue de Jesus sobre essa live, sobre tua vida. Você que está entrando aí, já vai recebendo isso no seu coração, no seu espírito, porque eu vou ensinar algumas coisas aqui para vocês que você começa a compreender, certo? Então, uma pena que não vai ficar meio trêmulo aqui, né? Mas nós vamos ajustar tudo isso aqui para o próximo tempo. Queridos, olha só o que acontece aqui. Nós estamos vendo todos o conflito e o meu tema, como falei, não é falar de conflito, de guerra ou de coisa assim. Eu quero falar do contexto do cenário profético e espiritual de Israel. Você precisa compreender o que está acontecendo. Porque tem alguns textos bíblicos aqui que você precisa compreender. Talvez você não saiba, mas antes de esse mundo existir como nós o conhecemos, Deus já tinha um lugar celestial chamado Sião. E desse monte santo, que ele é eterno, porque o Senhor Deus, que está na eternidade, porque o Deus eterno o criou, ali ele organizava as coisas. E ele fez algo que você precisa compreender. Tudo que há no céu foi manifesto na terra. E até hoje são trazidos pela palavra. Então é algo muito espiritual e você precisa compreender isso. Quando Jesus nos ensina a orar, Yeshua fala lá: e vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Na terra como é no céu. Se é uma vontade na terra para ser estabelecido assim como ela é no céu, tem coisas mais importantes aqui que você precisa compreender. Há algumas coisas. Eu falo muito sobre o tribunal celestial, certo? Quem não me conhece aqui, eu falo sobre o tribunal celestial e descobri que existe um tribunal no céu. Na verdade, eu descobri, né? Não que seja isso. Então, daqui as resoluções que são tomadas, isso aqui é o símbolo de que toda a oração ela é atendida no tribunal celestial. Então você precisa conhecer também. E se é um tribunal no céu, há muito mais coisas. Eu tenho livros aqui, diversos livros, e testemunho de pessoas que foram arrebatadas, que tiveram várias coisas, várias experiências com coisas diferenciadas no céu. Conheceram salas das armas, conheceram sala dos médicos, sala de cura, tiveram experiência com o tribunal, conheci pessoas que entraram no tribunal e vivenciaram várias coisas. Então, no céu, na região celestial, existem muitas coisas. Existem portais, que eu falo aqui também, eu falo do tribunal, portais e altares, que são muito interessantes para você saber como o mundo espiritual funciona. E quando você começa a entender que existe um altar. Shalom, pastor Rafael, te vi agora aqui entrando. Não consigo ver todo mundo, que eu diminui aqui para poder conversar com todos. Olha só. Então, se você consegue entender o mundo espiritual, que existe altares, e todo altar ele é elevado, é algo elevado para que possa conectar, né, com Deus. Você vai entender que todo altar abre um portal e todo portal conecta com
todo portal conecta com uma dimensão espiritual. E essas dimensões espirituais, queridos, elas dão acessos ao que Deus tem para mostrar e ao que o mundo espiritual da maldade também ainda tem acessos, pode levar. Que ali nesse lado do mundo espiritual da maldade são cativeiros, são aprisionamentos espirituais, regiões infernais, que as pessoas podem, através de portais, acessarem. Tá? Isso tudo, as pessoas podem dizer assim: poxa, pastor, mas que viagem é essa? É a viagem que Yeshua falou lá no Jordão, né? Nas margens do Jordão. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno, os portais do inferno, as dimensões infernais não vão prevalecer contra ela. Então, se o próprio Cristo compreende tudo isso, se ele consegue trazer isso como uma realidade no seu ensino aqui na Terra, nós precisamos estar abertos para compreender e viver as coisas nesse sentido. Ok, então estou falando tudo isso que existe no céu. Então no céu existe um monte, e é nesse monte que está Sião, que você vai encontrar inclusive o trono da graça, certo? Que é um estágio antes de você entrar em qualquer sala. Porque você entra pelo trono da graça, você entra na sala, você vai ver vários versículos, cânticos espirituais, né? Cânticos mais antigos, que cantavam sobre isso, né? Eu sou músico, levita há 32 anos na casa do Senhor, então teve muitas músicas que nós tocamos já. Uma delas falava sobre isso, né? Ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Essas canções que tinham um peso, que tinham significado mais profético. Está falando dessa sala. Então, se há uma sala, há também, queridos, um tribunal, e há várias outras coisas, porque os acessos que nós temos nesses lugares, talvez você fique confuso aqui, e não é minha ideia esclarecer tudo, mas é trazer a dimensão espiritual. Quando as pessoas vão para um lugar... Escuta isso. Quando as pessoas vão para um lugar onde eles veem só natureza, grama, árvore e um monte de pessoas, elas entraram no Éden. E você vai dizer: pronto, pastor, era o que me faltava. Sim, Éden, o paraíso de Deus. Você sabia que o Éden, o jardim do Éden, era o paraíso de Deus? Aí Jesus fala, olha só, tá tudo ok? Tá todo mundo me vendo bem? Apesar de estar tremendo aqui, estão conseguindo entender? Olha só. Jesus fala para o ladrão lá na cruz do lado dele, diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso. Está entendendo isso? Então ele está dizendo: você vai entrar de novo num lugar de deleite, num lugar onde você... Tá tudo bem, obrigado pelo retorno, pessoal. Então você vai entrar nesse lugar de deleite. Olha só. E se você compreender isso, que o Éden é um lugar onde as pessoas que são arrebatadas e caminham, muitas vezes Jesus, andam com Jesus, vão para o lugar, comem algumas coisas lá também, é muito poderoso isso. Mas isso é o Éden, é o jardim, o paraíso onde as pessoas estão, é uma dimensão espiritual. O Éden nunca saiu do lugar, só Deus colocou querubins para fechar esse portal. Se você não sabe, se você me acompanha aqui, você sabe que o portal do Shabat, ele é aberto por 2 anjos, por isso todo portal é aberto por 2 anjos e fechado por 2 anjos. Está entendendo? Por isso que no Shabat acendemos 2 velas e cantamos para que os anjos do Senhor venham abrir esse portal, para que possamos entrar no descanso do Senhor, entrar em Yeshua. Olha que poderoso isso. Então, quando nós entramos numa dimensão espiritual, através dos altares que nós colocamos, nós podemos acessar coisas tremendas. E aí você pode pensar assim: pastor, mas o que tem isso a ver com... Esses são os códigos de Sião. Lembra que eu disse que eu não vou falar aqui de guerra,
Vou falar dessas coisas, vou falar o porquê que esses lugares são sempre bombardeados. Israel é o guardião dos portais. Israel... Tem só um pouquinho aqui. Bichinho aqui. Israel é o guardião dos portais. A Jerusalém que está lá, é um lugar poderosíssimo. Hoje ela não está fisicamente estabelecida, mas espiritualmente ela está sendo preparada e já está descendo nas dimensões para que venha a pairar sobre a Jerusalém terrena, porque o que tem no céu será na terra. A Jerusalém celestial não vai descer na terra. A Jerusalém celestial estará descendo até pairar sobre, e vai pairar sobre a Jerusalém terrena. Então, o que é terreno é imagem do que é espiritual. Aí Deus fez um monte santo, e ele diz: vou construir um monte para mim. Vou edificar um monte. E esse monte é o Monte Sião. Isaías 28:16, quem quiser anotar, pode anotar por gentileza. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Outra versão vai dizer que não será confundido. Então há um Sião espiritual e um Sião terreno. O Sião terreno, queridos, pasmem. Depois eu vou virar aqui para você poder enxergar, se eu souber fazer aqui, porque sumiu um botãozinho aqui. Tá, mas acho que está aqui em cima. Para você poder enxergar algo que eu tenho aqui no meu computador. Por que agora vamos falar do contexto. Por que é tanto ataque? Por que é tanta confusão? Por que um pedacinho tão pequeno de terra dá tanta situação? E a gente vê isso há anos. De tempo em tempo uma situação muito forte. Por causa que essa terra é um lugar que Deus escolheu. E se você estudou comigo já, eu falo sobre as eras passadas, né? Eu falo sobre geografia bíblica e cosmologia. E a gente que estuda há anos a esse respeito, a gente sabe que no livro de Enoque tem várias situações. Se você estudar de forma mística, isso é apresentado, mas a igreja desconhece. Os místicos sabem que existem pontos na Terra que são portais. Você sabia disso? Não quero quebrar teu castelinho, nem ficar falando coisa aqui sem uma fundamentação, porque é apenas uma live. Mas você já percebeu que pirâmides não existem só no Egito? Então são na verdade conexões. E elas estão alinhadas. Você sabe que elas estão alinhadas com Órion, estão alinhadas com as que nós chamamos de Três Marias. Você sabe que há um alinhamento. E não elas apenas, mas todas as outras que você encontra, inclusive aqui na América Latina. Shalom a você que está chegando aqui. Deus abençoe a sua vida. Olha só. Então, isso são vários pontos. E esses pontos são pontos de energia e de conexão. Aquelas que existem lá, isso na nossa Amazônia também tem. Aquelas que existem lá, mais famosas, que são chamadas de pirâmides, se você estudar isso profundamente, você vai saber que elas eram, na verdade, você vai procurar aí, estudar sobre zigurate, tá? E você vai ver que eram pontos. Tem um filme antigo já, mas chamado Apocalipto, que Mel Gibson dirigiu ele, inclusive, falando sobre a história dos maias. Acho que eram os maias, se não me falha a memória.
E ali você vai ver que eles subiam no topo dessa pirâmide e faziam sacrifícios. Porque a pirâmide, ou essas zigurates que tem uma escada que te leva para uma dimensão, são portais espirituais. E todo portal, todo altar abre um portal. Todo portal precisa de um altar para ser aberto. E todo altar envolve sangue. Quem me segue, eu falo isso aí direto. Certo? Talvez você não saiba, mas existem 3 altares que Deus fala na Bíblia, né? Na verdade, perdão, eu disse 3 não, 2 altares que Deus fala na Bíblia. Ele fala sobre o altar de terra e fala do altar de pedra. Quando você vê uma montanha, e eu quero ver se eu consigo mostrar aqui para você, os montes. Olha, deixa eu só ver aqui, queridos, vou testar. Olha só, você está vendo isso aqui? Olha aqui, ó. Hermon, Carmelo, Tabor, Hebron, Ebal, Perizim, Sião, Moriá, Oliveiras e da Tentação, Nebo e Horebe. São os montes que tem em Israel. O Monte Hermon, quando você estuda lá, desculpa a imagem que não está legal, é só para mostrar mesmo aqui, é uma live simples, tá? O Monte Hermon, quando você estuda lá, você vai compreender que no livro de Enoque fala a respeito de um pacto, de uma aliança que foi feita dos caídos nesse lugar. Mas todo o território aqui que isso está acontecendo é um território onde está situado Israel. Você está vendo isso? Então tem muita coisa aí como um ponto. Mas vamos para a Bíblia aqui para que você não fique só achando que eu estou falando de achismos, né? Ou coisas da minha cabeça. Vamos ler outro texto. Então você já lemos o texto que fala que Deus escolheu Sião e colocou uma pedra lá. Olha só. Salmo 48, 1 e 2. Quem puder anotar, anote aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele tem um santo monte. Ele tem um santo monte. Esse santo monte, queridos, é Sião. E deixa eu te mostrar, vou te mostrar mais umas figurinhas aqui. Tá? Se você me permite, eu quero te mostrar umas figurinhas. Olha só, aqui é um desenho, mas é um desenho para tentar te mostrar, certo? Para que você entenda um pouquinho. Ele não é perfeito, mas ele vai te dar uma luz. Olha só, Monte Sião e Monte Moriá. Você está vendo aqui? Vou pegar uma caneta para apontar. Moriá está toda nessa região. Sião está na frente dele. Olha o tamanho do Monte Sião e olha o tamanho de Moriá. E aqui você vai perceber que tem mais um monte ainda aqui. Ó. São 3 montes reunidos nessa região onde foi construído Jerusalém. Toda essa região foi construída Jerusalém e é onde está Israel. Está prestando atenção aqui? Está conseguindo entender? Vamos ver se eu tenho mais um aqui. Olha isso. O templo. Se você observar aqui, o templo ele está em cima do Monte Moriá. E o restante da cidade, cidadela, certo? Está no Monte Sião. Agora, para que você entenda Sião deixa eu pegar um lápis mais fino aqui para apontar para você, que minha caneta está quase tomando conta de toda a tela. Olha só. Sião, onde está o monte, Moriá, onde está o templo, faz parte de uma cadeia de montes Sião. Moriá,
Sião. E olha quem está aqui na frente fazendo parte de Sião também. Consegue ler aí? Gólgota. Vamos olhar aqui uma foto antiga de Jerusalém no tempo de Cristo. Cidade sobre o monte Moriá. O Gólgota está ali. Ó. E aqui está Sião, onde está construída a cidade. É nessa região que está também o Palácio de Herodes ali embaixo, isso aqui no tempo antigo. Mas é no tempo de Jesus, né? Mas é nessa região que está a cidade de Davi também. Certo? Você viu os 3 montes? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui eu já mostrei. Tá? Vamos ver aqui. Isso aqui é uma foto de satélite. Toda essa parte aqui. Monte Moriá e Jerusalém. Tá todo no mesmo. Ó. Sião, primeira cidade de Davi. Posteriormente Jerusalém. Tudo chamado de Sião. Toda essa região. Sião, tá vendo isso aqui? Esse círculo amarelo? Sião é todo Israel. Tá conseguindo compreender? Aula de geografia bíblica. Acho que agora você consegue entender um aspecto espiritual do que eu vou falar. Olha isso que Deus escreve. Manda dizer. Deixa eu ver aqui, tô com... Pronto. Olha o que está escrito aqui. Preste atenção. Ezequiel 5, de 5. Acho que é o verso 5 só. Ezequiel 5:5. Me perdoe se estiver errado aqui, que foi rápido aqui para anotar. Olha só. Ezequiel 5:5. O Senhor Deus disse: olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Você já tinha lido isso aí? Acho que é Ezequiel 5:5. Confere aí se você tiver a possibilidade. Mas eu acho que é isso mesmo. Ezequiel 5:5 está dizendo que Jerusalém é o centro do mundo. Se tu fechar o mapa, eu fiz isso aqui em umas aulas, só que não selecionei para mostrar para vocês. Mas se você pesquisar aí sobre Pangeia, na questão geográfica, você vai ver quando está todo o mapa fechado e você vai perceber que Jerusalém fica no centro de toda a terra. Então Jerusalém é Sião, é o Monte Santo do Senhor, é o reflexo daquilo que está no céu. Ele fez na terra, porque tudo que tem no céu ele coloca na terra. Então esse lugar é um lugar escolhido por Deus. Por Deus. Você está entendendo? É um lugar escolhido por Deus. Essa situação que está acontecendo em Israel agora não é o caso que eu quero abordar. Eu quero falar do aspecto profético e espiritual para você. Olha só. 2 Crônicas 3:1 diz assim. 2 Crônicas 3:1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. O que é Jerusalém? Consegue escrever aí para mim? O que é Jerusalém? Que você aprendeu agora? Jerusalém é Sião. Escreve aí para você ir memorizando. Então começou, estou lendo 2 Crônicas 3:1. Se puder anotar também, me ajuda. E ajuda você. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Jerusalém é Sião. A eira que Davi comprou era lá. E agora aprenda algo poderoso. Você viu já a imagem de Jerusalém. Você sabe que a grande briga ali entre judeu e muçulmano é por um território chamado Monte Moriá. O Monte Moriá foi o lugar onde, olha só, onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Aonde Deus mandou
Deus levou ele dizendo assim, você vai no meu monte, Moriá, que também é Sião. Faz parte de Sião. O centro do mundo, alguém colocou ali embaixo. Pensa num portal de conexão. Pensa num portal de conexão espiritual. Aí você vai dizer assim, pastor, nós não precisamos mais de portais. Agora segura essa, se não está sentado, senta. Para pegar essa. Porque vai dar um baque no peito aí. Por que então que precisamos, se nós não precisamos mais, porque Yeshua abriu o caminho para nós, por que então? Porque o mundo espiritual da maldade, não tem Yeshua. Eles precisam de altares. Está entendendo por que eu falo de altares aqui? Todos os dias, em todos os portais. Todos os dias, em todos os portais, tem sacrifícios acontecendo. Agora pensa comigo aqui, qual é o interesse do mundo espiritual de destruir qualquer lembrança? Porque o ponto de conexão com o mundo, preste atenção, Jesus lá, preste atenção nisso, por favor, faça perguntas depois, preste atenção nisso aqui, porque o que eu estou te ensinando aqui, isso aqui é um seminário, e você não vai encontrar ninguém falando isso aí na internet não. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus fala lá em João 4, conversando com a mulher samaritana. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Não, peraí. Como é que é, pastor? Mas judeu já foi esquecido, eles rejeitaram uma Mashiach. Não, eles aguardam uma Mashiach. Entenda algo que é teologia. Agora que pastores que estão aqui me perdoem, quem vai olhar essa live depois também, eu vou te dizer uma coisa. Sabe, olha, deixa eu te mostrar uma grande diferença. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo aqui atrás de mim? Filosofia. Sou formado em filosofia e sociologia. Ó, tá vendo isso aqui? Filosofia. Tá vendo isso aqui? Talmud. Ó, Talmud. Agora preste atenção. Preste muita atenção. Principalmente os pastores que estão aqui. Na teologia, isso aqui ficou santo. Isso aqui é santo na teologia. Isso aqui foi demonizado. Como assim, pastor? Eu não entendi. Todo teólogo, e eu sou formado, tá lá em cima, para aquele que não me conhece, ali, não botei só 2 quadrinhos. Lá o quadrinho azul é da teologia e o quadrinho aqui é da sociologia. Tá? Olha só. Todo teólogo que estuda convencionalmente, por causa da influência da nossa teologia romana, a gente aprendeu a estudar filosofia. Sabe por que nós estudamos filosofia? Por causa que a mentalidade grega foi o que tomou conta de um período em que Jesus estava aqui. Agora eu tenho acessado e quero falar que eu respeito sua posição, continuo estudando, que jeito não quero. Estou te ensinando códigos de Sião. Aprenda aí códigos de Sião, poderosos de Sião, que vai mudar a igreja. Eu sou chamado para falar da restauração da igreja pelo princípio de Sião. Sião é todo esse monte que todo mundo quer disputar, porque se parar esse lugar, Jairo, acho que é o nome que apareceu aqui, né? Mas Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Querido, esquece esse versículo nesse sentido que te ensinaram. Não tem nada a ver com isso que nos ensinaram. Eu estudei isso em muito tempo. E eu tinha um certo, assim, uma certa tristeza e até uma certa raiva, às vezes me tomava assim, como que os judeus não receberam Jesus? Aí quando você lê Romanos 11, você passa vergonha, dizendo que o endurecimento do coração do judeu para não aceitar Yeshua é para que você e eu pudéssemos entrar.
Então, queridos. Então, olha só, nós somos ensinados a adorar isso aqui, ó. Adorar não, mas reverenciar. Perdão pelo adorar. Somos ensinados a reverenciar a filosofia, pensamento grego. E agora pega essa aqui, pastor que está sentado aí. Eu sei que você aprendeu isso, que eu aprendi isso também em teologia, mas eu estudei. Eu não estou aqui na cadeira da observação, nem na cadeira da crítica, tá? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Eu tenho 20 anos de ministério nas costas e muito tempo de Bíblia, e esses livros que estão aqui não são enfeites, são estudados diariamente. Sou um mestre de ofício. Preste atenção no que eu vou dizer. Sabe de uma coisa? Nos ensinaram que a igreja foi escrita no original grego. Entretanto, livros sagrados de rabinos, de estudiosos, e lembra que Paulo era rabino, os talmidins de Jesus eram talmidins, discípulos do rabino Yeshua. Yeshua era rabino. Pega essa. Contaram para nós que foram escritos em grego, o original. Por quê? Isso era um escrito sagrado. Eles foram traduzidos para o grego, para alcançar as nações, mas os seus originais estão em aramaico e hebraico. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso, queridos? Porque se nós olharmos agora, dizendo que os originais estão no grego, aonde nós vamos nos reunir? Aqui, ó, na filosofia. A filosofia, preste atenção. A filosofia nos aproxima de onde mesmo? Do grego. O Talmud nos aproxima do quê? Da Torá. Ou da Torá. Ou da Torá, porque o que eu mais tenho aqui é a Torá, ou da Torá, aquela que eu mostrei para vocês. O Talmud nos aproxima. Sabe o que é o Talmud? É a tradição oral, escrita. Mas eles falam que, olha o argumento. Mas eles falam mal de Jesus no Talmud. O Talmud lá, escrito em Babilônia, não tinha nem Jesus, como eles queriam falar mal? Só que o Talmud vai sendo atualizado, colocando alguns outros preceitos. A sua essência está escrita. Outras coisas vão vindo comentários de rabinos, né? E adicionados, que nem antigamente tinha a Barça, né? Que vinha... Aqui é um exemplo para você entender, tá, queridos? Eu não estou fechando a questão nisso. Como tinha a Barça antigamente, quem viu naquele tempo da enciclopédia, de ano em ano vinha uma Barça nova que você recebia para ir ajustando algumas coisas. Agora preste atenção. Preste atenção. Se isso me distancia da Torá, e isso me aproxima do quê? Da mitologia grega. Eu estou falando que eu estudei, queridos. Eu fui professor desse negócio. Então, daí diz assim, mas essa aqui fala mal de Yeshua, o Talmud. E essa? E essa aqui? Fala de quê? Fala do quê? Zeus? Mistura romana com mais não sei o que lá. Então toda a nossa filosofia está pautada em mitologia grega. Baco, que é romana, né? Mas que sincretiza, todos sincretizam. Se Jesus é mencionado aqui por umas discussões rabínicas e não conseguem ver Cristo porque o Jesus que apresentaram para eles era aquele que, em nome dele, em nome de Yeshua, matavam os judeus, como é que vai dizer assim, esse é o meu Messias, o Messias que vem para salvar, que vem para redimir Israel, vem agora, manda um exército em nome dele para me matar? Esse não é Yeshua, esse não é o Jesus. Por isso que eles não creem. Está entendendo por que eles não creem? Por que não está falando bem aqui? Mas aqui fala da explicação de toda a Torá. O Deus de Israel. Ouve Israel. Adonai é nosso Deus. Adonai é um. Está escrito aqui. Está ensinado aqui. Agora aqui não fala nada de Adonai. Não fala nada da essência do que somos. Aqui rejeita Sião.
Exatamente, sofismas, fortalezas entraram na nossa mente e agora a gente não consegue aceitar o que está claro aos nossos olhos, a Torá. E aí ainda para facilitar ainda mais o endurecimento da mente cristã, separaram o que é indivisível, o Antigo Testamento do Novo, como se fossem opostos. Mas Jesus aboliu a lei, onde que está escrito? Me mostra onde está escrito que Jesus aboliu a lei. Se ele mesmo fala, eu não vim para abolir, mas para fazer cumprir. Não, é que a graça agora mudou tudo, pastor. A graça agora nós podemos fazer tudo porque o sangue de Jesus pagou tudo. Onde é que está escrito isso? Onde está escrito isso? Mas em Romanos 14 diz o fim da lei é Cristo, pastor. Fim? Vai ler, querido, direitinho. No grego que você não estudou. Porque a finalidade da lei era Cristo. Por isso que Paulo fala, a lei ela era enferma, porque ela era algo externo que apresentava para você como uma placa de trânsito que diz 80 km por hora, não passe disso. Mas se você passar 110 e não for pego por um radar, ninguém vai te culpar. Por isso que a lei era enferma, porque ela estava em pedras externas, aonde qualquer um poderia burlá-la e não seria punido. É essa enfermidade da lei que ela não podia fazer por nós. Então a lei mostrava, é necessário um Cristo. A finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você está entendendo isso? E aí o que acontece? A pessoa vive de qualquer jeito. Daí Deus fala que ele vai mudar. Eu vou escrever a lei na tábua do coração de vocês. Preste atenção. Sabe o que é Shavuot? Ou Pentecostes, que a gente fala que Pentecostes é grego, Shavuot é hebraico. Pentecostes é a festa da outorga da Torá. Ou seja, a alegria de receber a palavra no Sinai. A outorga da Torá. Essa é Pentecostes. Para nós foi dito que Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Não, querido. Pentecostes não foi a descida do Espírito Santo, querido. Aprenda. Espera aí, pastor, que heresia é essa? Não estou falando heresia. O Pentecostes foi a Torá entrando no nosso coração. Porque Deus prometeu. Só que ele promete, eu vou escrever no coração de vocês. E aí, antes disso, ele manda a Torá. Eu tenho uma academia de ensino chamada Davar, que é a própria Torá, é a palavra viva que desceu do céu. Eu sei que aqui eu não estou... O judeu messiânico que recebeu Yeshua e reconhece vai entender. Agora eu respeito também o judeu ortodoxo que ainda não crê no meu Mashiach, porque ele vem. Ele vai vir e vai redimir você. Ele vai vir e vai mostrar para você que ele é o rei dos judeus. Ele é aquele que vocês esperavam. É aquele que vocês anunciam no muro oriental. Ele é o Mashiach. Agora, meu Deus, passamos na área sobre o segredo de Sião. Isso aqui é tudo segredo de Sião. Queridos, este é o segredo de Sião. Meu querido. Tem 3 festas fixas que vão continuar acontecendo. Inclusive tabernáculos sempre vai acontecer. E agora pasme, o Shabat também. Eu já fiz live sobre o Shabat, está por aí, procura. Então, olha só, nós vamos voltar aqui para o nosso Sião. E por que tudo isso tem a ver com... Porque quando se tiraram... Olha, já tiraram de nós isso aqui. Ó, na história da igreja foi tirado isso aqui de nós. Foi tirado aquilo lá de nós. Torá, Talmud. E foi colocado para nós aqui... Filosofia e Novo Testamento. Eu já ouvi da boca de vários pastores
Não, o Antigo Testamento é só história. Você tem que ver o Novo Testamento, porque o Novo Testamento apresenta Jesus. Agora em Jesus todas as coisas. Querido, quem não sabe o Antigo nunca vai entender o Novo. Por isso que os nossos púlpitos estão fracos, por isso que as nossas igrejas estão decadentes e cada dia mais perdidas, porque elas falam daquilo que não conhecem. Aprenda. A Torá, Nevim, Ketuvim, que são os profetas e os escritos, elas apontavam para Yeshua. Os evangelhos é a explicação da palavra viva, aquela que entrou no nosso coração, antes se fez carne e habitou entre nós. Está entendendo? Deus disse, eu vou colocar a palavra no coração, mas antes de fazer isso eu vou botar a palavra viva. E o verbo, o davar, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí os evangelhos são escritos em aramaico e hebraico, mostrando a vida do Mashiach, que veio cumprir a Torá e cumpriu toda ela. E depois disso, o que aconteceu? Vem Atos dos Apóstolos, aonde dentro dela é escrito, dentro do livro de Atos é escrito todas as cartas. Alguém perguntou, pastor, é necessário estudarmos a Torá também? É essencial, porque se você não entender a Torá, você não vai entender o que Jesus está falando nos evangelhos, tampouco vai entender o que Paulo está falando nas suas cartas. Você está entendendo isso? Quem é o Endo Medina? Passou rapidinho aqui, juntaram eu numa live com o Endo Medina. Se ele fala o que eu estou falando, me apresente. Queridos, você está entendendo? E aí, nós temos que estar conectados. Agora nós temos uma Torá em hebraico, nós temos um Novo Testamento em hebraico. Nós temos um Talmud que explica a tradição oral, daquilo que foi ensinado, muitos detalhes poderosos que nos ajudam. E aí, o que acontece? Por que agora escute, eu estou explicando aqui na parte acadêmica, o que já foi nos tirado por Babilônia. Porque Babilônia, presta atenção, a maioria de vocês, alguém falou assim, tem alguns anos que falaram, seremos taxados de herege. É o tempo dos hereges aparecer, então, entre aspas, esses hereges aí. Porque a igreja relevante, a igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, é aquela que se liga a Sião, não aquela que fica presa em Roma. E Roma eu não estou falando do país, eu estou falando... não estou falando da cidade, não estou falando eu estou falando a respeito. Olha aí, estou falando a respeito da mesma... escuta isso, meu Deus. Lembra da estátua de Daniel que Nabucodonosor sonhou e ele identificou? Lembra? A cabeça representava quem? Babilônia. Escuta isso em nome de Jesus. A cabeça representava Babilônia e as pernas representavam Roma. Meu Deus, meu Deus. Quem é a nossa cabeça? Yeshua HaMashiach. A cabeça é Cristo. Só que o mundo e a igreja que está presa em Babilônia tem Babilônia como cabeça. Você está ouvindo isso? E as pernas e os pés são de ferro na estátua, falando do governo mais longo, que é Roma. Não um sistema de governo, de aprisionamento. Roma, pernas longas e pés. Aí a palavra diz, quão aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os nossos pés
precisam estar em Sião, e de Sião para as nações, e das nações para Sião. Porque eles são benditos, porque nossa cabeça é Yeshua, e os nossos pés estando nele, pisará serpentes e escorpiões, e toda obra do maligno, em nada, absolutamente nada lhe fará dano algum. Porque brevemente, Romanos 16, 20 diz: o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés, porque Yeshua vem e vai descer no monte Sião, fendendo de alto a baixo. Depois ele vai para o vale do Meguido e vai esmagar a falsa videira. Ele vai esmagar a falsa videira com os seus pés, como quem pisa uvas. Porque tem a videira, lembra que ele diz: eu sou a videira verdadeira? É porque tem uma videira falsa, aonde a semente do maligno, que vai disputar com a semente da mulher, permanece. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Por favor, igreja do Senhor, assim, ó, me chama no direct, comece a estudar, vem estudar comigo. Essa live não é para te chamar para estudar, mas eu estou dizendo que é necessário. Aí alguém colocou ali, ó, a apóstola Valdirene. Por isso que querem Sião. É claro! Porque se já tiraram de nós isso aqui, e colocaram isso aqui no lugar, já estão tirando muito mais coisas. Agora Sião precisa ser tirado do mapa. Israel precisa ser tirado do mapa na visão dessas pessoas. Porque se acontecer, escute agora. Olha só, Isaías 2, profeta Isaías. Olha o que está escrito aqui. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Sabe qual é o monte? Escreve aí: Sião. Sião. E se levantará por cima dos outeiros. E correrão a eles todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, que é Israel. A casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eu choro nessa tarde por Sião, por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, do Mashiach, do meu Yeshua, do meu Senhor. E Jerusalém é a capital indivisível de Israel. Está escrito aqui, profético, texto profético de Isaías. Esse é o código de Sião. Se tentarem destruir, eles estão tentando roubar a essência daquilo que nós temos de mais poderoso. Nunca foi um pedaço de terra. A situação que está acontecendo agora não tem nada a ver com território. Tem a ver com destruição, tem a ver com ódio, tem a ver com aniquilação. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Sabe o que impede o mundo de descambar e voltar a ser a Babilônia do passado? É Sião, é a lei que está dentro de você. Jesus falou, e eu repito: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não é possível a salvação vir dos judeus. Jesus era loiro de olho azul, não tem nenhum problema com pessoa loira de olho azul, mas o meu Yeshua não era. Mudaram até a aparência dele, para desconectar a essência do lugar que ele é. Você sabe muito bem que tentaram tirar essa terra. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, preste atenção, quando Jesus amaldiçoa a figueira
que ele estava passando era símbolo de Israel, porque a figueira estava cheia de folhas, e para quem não sabe, figueira só dá folhas na época que tem fruto. Entretanto, quando Jesus vai procurar, não tinha fruto algum. O que Jesus estava repreendendo em Israel naquele momento? Devido às influências que Israel passou, naquele período em que ele estava ali, não conseguiram reconhecer o Mashiach, porque eles estavam mais preocupados com as coisas, com a aparência, do que com o fruto. E Jesus diz que aquele que está nele poderá dar muito fruto. Agora, sem mim nada podeis fazer. O que Jesus disse? Ninguém mais vai comer fruto de ti. E por mais de 1800 anos Israel não teve território. Tinha judeus morando na região, sempre teve, mas nunca teve território estabelecido. Até que em 1948, por Oswaldo Aranha, tem uma praça em homenagem dele em Israel. Eu tive o privilégio de ir 3 vezes para Israel, não em caravana turística, mas em caravana de estudo. Porque eu não me movo daqui para lá para fazer turismo, não, querido, eu vou lá para estudar. E aí eu tive o privilégio de conhecer amigos de Sião, o museu. E daí quando você entra num lugar, muito tecnológico, muito bonito, e você vê o brasileiro dando voto Minerva, devolvendo o território, porque estavam querendo dar um território na Etiópia, mas ele vota para que fosse devolvido Sião para Israel. Você está ouvindo isso? Alguém perguntou se eu vou para Israel? Vou para Israel. Agora, nesse momento, não pode. Toda circunstância você está acompanhando e não é a nossa discussão aqui. Mas eu tinha uma viagem programada para dia 24 agora para Israel. Mas não tem problema, a gente aguarda. A gente continua orando e aguardando. Quando liberarem as fronteiras, quando tudo estiver resolvido, e creio que logo estará resolvido, nós estaremos lá mais uma vez. Era para ser agora. Então, essa questão é assim, ó. Agora pasmem com Hebreus, hein? Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Se você estudar Efésios 1:13, não é o tema da live, você vai entender que o Senhor já estiver sentado nos lugares celestiais. Você já está lá. Mas a igreja precisa voltar. A igreja precisa voltar para os princípios de Sião. Você precisa voltar. Então, o que está acontecendo hoje lá é uma situação muito simples. Uma tentativa de aniquilação. O Senhor disse que levantou atalaia sobre os muros de Jerusalém. Agora isso é muito ruim de digitar aqui. Acho que achei o versículo. Olha aqui, ó. Olha aqui. E Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias. Eu sou um desses. Você quer ser também? Que não se calarão, nem de dia, nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis. E não deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Olha que versículo poderoso aqui, hein? Isaías 62, 6 e 7. Eu sou um atalaia.
e vou ver Jerusalém como objeto de louvor na terra. Eu vou ver. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. Queridos, é muito forte, é muito poderoso tudo que nós estamos vendo nessa tarde, nessa live. Só mais um versículo aqui para você. Salmo 122, 6. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Outra versão vai dizer: prosperam aqueles que te amam. Você ama Jerusalém? Tem um legado de prosperidade. Olha isso. Por que o ódio tem que ser propagado contra Jerusalém? Porque todo aquele que odeia Sião não prospera. Pegou o código? Eu ia numerar os códigos, mas te dei uns 30 códigos de Sião aqui e não numerei. Amém, queridos? Eu acredito que tudo isso que está acontecendo é um prenúncio, sim, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas é um alerta para que a igreja do Senhor compreenda que está na hora de voltar para Sião. Vou citar um texto, não vou te dar a referência do versículo. Cansei meu braço de ficar segurando aqui. Mas vou te falar. Tem uma palavra agora que lembrei aqui. Procura o versículo que diz assim: porque os teus servos amam até as tuas pedras, ó Jerusalém, e se compadecem do teu pó. Se não me engano, é Salmo 114. Veio o versículo na cabeça, esqueci o que eu ia falar. Mas, queridos, é hora da igreja voltar para Sião. É hora da igreja começar a ficar atento, para que a prosperidade não seja arrancada de você. Quero te deixar esse convite aqui nessa live, já que eu estou falando aqui, porque tem muita gente que tem explicado muitas coisas, mas não tem ensinado para você os princípios de Sião. Eu estou estudando sobre Sião desde 2012, quando pela primeira vez Deus me levou a Israel. 102,14, obrigado, Lander. Eu tinha falado 114, não, é 102,14. Os teus servos amam as tuas pedras, a Jerusalém, e se compadecem no teu pó. Por que você deve orar por Jerusalém? Não se trata de briga geopolítica. Se trata de cumprimento profético sobre o espiritual. Deus ama aquele lugar, porque é lá que o Messias virá para reinar por 1000 anos sobre essa terra. Amém? Tem o Lander que estava aqui, está aí ainda, o Lander da equipe. Se puder colocar o link aqui para o pessoal da Davar. Coloca aí se você deseja estudar conosco. Muitas pessoas disseram que querem estudar, então coloca aí.
Davar é uma formação dentro dos 5 ministérios que apontam para a Torá. A Torá, para quem não sabe, a Torá são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, tá? Então, na Davar vamos estudar, já começou ontem a aula inaugural. Eu não estou conseguindo falar aqui com a minha equipe. Por favor, você que está interessado na Davar, chama no direct aí. A minha equipe não conseguiu me ouvir aqui para colocar para você. O link. Então chama lá, chama no direct aí, coloca Davar, só escreve Davar. Eu não consigo pegar aqui, pessoal. Qualquer um pode escrever no comentário, inclusive fixar numa live. Tá? Queridos, deixa eu encerrar aqui com vocês. E quero agradecer por esse tempo. Eu quero que você compreenda que tudo que está acontecendo aqui... Isso, manda no direct da VAR. Obrigado. Põe aí. Isso. Tudo que está acontecendo é um alerta de Deus para nos trazer de volta para a intercessão e para que você possa ser participante das bênçãos que Ele tem para você. Nós temos que voltar para a palavra do Senhor. Eu quero orar com você e abençoar Israel. Em nome de Jesus. Pai, nessa tarde, eu quero abençoar cada pessoa que esteve aqui conosco, aprendendo os segredos de Sião. Senhor, que a Tua Palavra encontre um solo fértil em cada coração. Que a sede pela presença, pela Palavra do Deus vivo, pelo puro leite espiritual, sem contaminação alguma, se acenda no coração. Pai, nessa tarde nós rejeitamos todo o ensino distorcido, toda a astúcia de Babilônia, que trouxe confusão na mentalidade do Teu povo. E pedimos que a Tua Palavra, que é Espírito e vida, seja, pelo Teu Espírito Santo, ativado em nosso coração, de tal forma que tenhamos sede de Te conhecer mais e mais. Ah, Senhor, nós pedimos e declaramos a paz sobre Jerusalém, sobre os muros daquela cidade. Paz sobre Israel, sobre todas as vítimas, ó Deus, que estão sofrendo nesse momento. Pai, cada família enlutada. Espírito Santo, vem com Tua paz. Ah, Senhor, estabelece o Teu monte santo. Guarda o povo de Israel. E abençoa também as nações, Senhor, que estão sofrendo e que estão sendo vítimas de situações terríveis. Guarda os corações. Coloca os Teus anjos. Desperta os anjos, Senhor. Os guardiões dos muros, bem como aqueles que intercedem pela cidade santa. Que haja paz, que haja prosperidade e que a bênção do Senhor se estabeleça. Pai, eu oro abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, tá aí o link fixado embaixo, já estamos encerrando. Mas se você clicar aí rapidão, você já entra para lá ou escreve no direct da VAR Academy, você que quer estudar conosco. Os pastores que estão aqui, a da VAR Academy tem formação teológica da restauração, apostólica da restauração, com a visão apostólica, aquela que Jesus deu para eles, vão por todo mundo estabelecendo 5 ministérios para nutrir a igreja do Senhor Jesus, pautado na Torá, nos princípios de Sião.
e que você possa estar participando, recomendando as pessoas que estão com você nas suas igrejas, porque precisamos voltar para Jerusalém. Um beijo no teu coração, obrigado por você estar junto aqui. Você que entrou pela primeira vez, pode estar aí também nos seguindo e estar junto aí para receber sempre mais instruções. Também tem o nosso canal, que você pode estar entrando lá, Agnaldo Felipe Silva 12, e você pode estar se inscrevendo lá também, para estar sempre recebendo coisas poderosas da parte do Eterno. Obrigado pela sua companhia, um beijo no seu coração. Shalom, shalom.